Quando Felipe Melo chegou ao Palmeiras, ninguém esperava um jogador discreto. O volante carregava uma carreira de grandes clubes, passagens pela seleção brasileira e, principalmente, uma personalidade que já era conhecida por todo mundo no futebol. Felipe falava o que pensava, não fugia de uma dividida e muito menos de uma polêmica. E ele precisou de muito pouco tempo como jogador do Palmeiras para deixar isso bem claro. Logo em sua chegada, perguntaram o que o torcedor palmeirense poderia esperar dele. E Felipe Melo deu uma resposta que rapidamente tomou conta dos programas esportivos. Então, eu não vejo problema não. Se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada. Tá? Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai, porque isso faz parte da minha forma de jogar, sempre com responsabilidade, né? Porque hoje eu tenho 33 anos. Mas pode ter certeza que se vier um mano a mano e o cara tiver que fazer gol e eu tiver que dar uma porrada nele, vai tomar porrada justamente para defender as cores do Palmeiras. Naquele momento, aquilo poderia parecer apenas mais uma frase de efeito de Felipe Melo. O problema é que o futebol resolveu colocar essa declaração à prova, porque pouco tempo depois, o Palmeiras encontrou justamente um adversário uruguaio pela Libertadores. E não era qualquer adversário, era o Peñarol. Um dos clubes mais tradicionais do continente e conhecido justamente pelo estilo aguerrido de seus jogadores. E após uma vitória de virada do Palmeiras sobre o Peñarol, Felipe Melo voltou a ser o centro das atenções. Ainda no gramado, o volante revelou que havia sido vítima de racismo durante a partida. Segundo ele, um jogador do Peñarol havia passado parte do jogo chamando-o de macaco. Era uma acusação gravíssima. Mas enquanto explicava o que tinha acontecido, Felipe Melo resolveu responder ao jogador uruguaio do seu próprio jeito, e a entrevista tomou um rumo completamente inesperado. Eu acho que ele deve ter algum problema, a mulher dele já deve ter traído ele com algum negão, alguma coisa assim. Mas enfim, o importante é que nós ganhamos o jogo e glória a Deus por isso. De repente, se fosse o Felipe de algum tempo atrás, eu já virava ali um socão, alguma coisa. Mas graças a Deus, Deus ter me regenerado. Qual o jogador que te chamou de macaco? É o cara que fez o gol deles, que entrou no segundo tempo, não sei o nome dele. Mas enfim, é moreno escuro. Na época da escravidão ele ia tomar chibatada igual eu. Declarações assim dificilmente passariam despercebidas, ainda mais quando existia do outro lado da televisão alguém que também nunca teve medo de falar o que pensava. Neto já vinha acompanhando de perto as declarações e o comportamento de Felipe Melo, e apesar de reconhecer a qualidade do volante dentro de campo, não concordava nem um pouco com algumas de suas atitudes, até que resolveu mandar um recado diretamente para ele, e não economizou nas palavras. As pessoas que falam demais, a língua sua, porque você dá margem pra nós aqui, meu irmão. Você falar que a mulher do cara tá traindo o cara com o negão, você falar de chibatada, depois do jogo que você ganhou, cara, pô, você tá de brincadeira, não é possível. Aí você sabe o que vai acontecer? Vamos ver se você vai ser esse pitbull lá contra o Peñarol lá no estádio. Não precisa, tem que ser, não precisa entrar pra bater em ninguém, mas também não pode amaciar. Tem que ser o mesmo Felipe Melo, jogador em campo. E por sinal, tá jogando bem, sim, tá jogando pra caramba. Sim, talvez, se excedendo um pouco, por exemplo, no cartão que ele toma. Não, mas faz parte, o volante toma cartão, canhão. Mas toda hora, todo não, jogo. Tudo bem, mas ele foi suspenso uma vez só, não foi uma vez expulso. Não, tá bom. Então, o problema dele não é jogar futebol, até porque ele tá jogando muita bola, ele não foi uma vez expulso. Agora, chegar depois do jogo, fala assim, a mulher do cara trai o cara e com o negão, mas eu não vou falar nada, porque futebol é assim, aí chama a mulher de vagabunda. Estava armado o cenário perfeito. De um lado, Neto, um dos apresentadores mais explosivos da televisão esportiva brasileira. Do outro, Felipe Melo, talvez um dos piores jogadores possíveis para escolher se a intenção fosse fazer uma provocação e não receber resposta. Porque Felipe Melo também tinha algumas coisas para falar sobre Neto. E quando teve a oportunidade, não deixou passar. Depois de uma partida do Palmeiras, Felipe estava sendo entrevistado ao vivo pela Band. Neto participava da transmissão diretamente do estúdio e acompanhava tudo. Então o assunto chegou até ele. E Felipe Melo respondeu do jeito que todo mundo já esperava de Felipe Melo. Firme, vai chegar. Esse negócio é polêmica, entendeu? Você acha que vocês querem muita polêmica, e principalmente vocês da Bandeirante. O Neto fala muita besteira, gosta muito de falar besteira, né? Porque o Felipe Melo isso, Felipe Melo aquilo. Neto, vou falar uma coisinha pra você. Você é um bobão. É isso que você é. Você é um bobão. Sempre fala besteira, sempre fala isso, fala aquilo. A situação é muito clara quando eu tô falando a situação. Quando eu falei de dar tapa na cara, eu volto a dizer aqui, porque o Miller tá lá também, o Miller fica ao vivo falando um monte de coisa também, né? A situação
de dar tapa na cara, eu já me desculpei com todo mundo, não vou escutar nada não, eu já me desculpei com todo mundo, foi uma situação que eu falei que de repente eu posso ter exagerado no momento, entendeu? Quem nunca errou, que atira a primeira pedra, né? Então eu me desculpei, o que eu quis dizer é que o Palmeiras não vai pipocar pra ninguém, entendeu? Então acabou, não tem mais nada eu não quero mais polêmica com ninguém. Neto, continua fazendo o seu trabalho aí, que Deus abençoe você, abençoe a sua família e deixa eu viver minha vida. Ele tá na escuta, se quiser falar. Não quero falar, não tem nada pra falar com o Neto que continue o programa dele. Eu vi uma vez o Marcão falando do Neto. Tá bom, não. Eu vi uma vez o Marcão falando do Neto, e uma coisa que é verdade, o Neto teve oportunidade uma vez jogando futebol e jogou fora. E a segunda oportunidade que ele tá tendo, ele tá jogando fora de novo. Tá bom, esse é o Felipe Melo, tá aqui falando Bom, enfim. Felipe Melo tinha acabado de chamar Neto de bobão em rede nacional. E Neto estava no estúdio ouvindo tudo. Se Felipe Melo não era conhecido por levar desaforo para casa, Neto muito menos. E é claro que ele respondeu. Realmente sou bobão mesmo. Eu sou bobão com os meus filhos, sou bobão com as pessoas que eu amo. Mas eu agradeço a audiência, né? Porque é sinal que ele assiste, os donos da bola, a família assiste. E no final ele até disse, né? Que Deus me abençoe, que eu continue fazendo meu trabalho. Não tem problema nenhum, continuo fazendo meu trabalho e continuo falando aquilo que eu penso. Né? Agora, quando uma pessoa faz um comentário em cima daquilo que outra pessoa disse na televisão, você tem que, né, ter argumentos para isso. Né? Ele joga no Palmeiras, num grande clube, né? Já pediu desculpa em relação àquilo que ele disse, parabéns, o cara quando pede desculpa tá legal. Mas só que para mim ele é um jogador comum, de comum para medíocre. É um pensamento meu só. E muito obrigado pela audiência. E também que Deus te abençoe, você é só... A discussão entre os dois poderia ter continuado por muito tempo. Afinal, estamos falando de dois personagens conhecidos justamente pela personalidade forte e por dificilmente deixarem uma provocação sem resposta. Mas existe uma última parte dessa história. E talvez seja justamente a mais inesperada. Porque algum tempo depois, Felipe Melo participou de uma conversa com Ale Oliveira. E em determinado momento surgiu justamente o nome de Neto. Depois de tudo que os dois já haviam falado publicamente, Felipe tinha novamente um microfone na frente dele e uma oportunidade perfeita para reacender aquela velha discussão. Poderia provocar Neto novamente, poderia devolver alguma das críticas, ou simplesmente continuar uma rivalidade que já tinha rendido tantas declarações. Mas dessa vez, a resposta foi completamente diferente. Olha só, é como eu falei, a gente a cada ano que passa a gente procura estar melhor e melhorar, né? E eu creio assim, eu tenho buscado muito a Deus. E para eu ter moral para falar um pouquinho de Deus, eu tenho que dar o exemplo, né? E Deus é o quê? Deus é amor, certo? Então o que aconteceu ficou pro passado. Se eu estiver aqui no programa do Neto, eu vou no programa do Neto sem problema algum, tá certo? O que aconteceu ficou pro passado. Nós sabemos que é um cara que tem esse personagem, né? Não conheço fora do programa, então não posso dizer como ele é, mas conheço pessoas que o conhecem muito bem e que falam que é uma pessoa extraordinária, tá certo? Então, eu acho que o que ficou para trás, a gente não tem que ficar, o mundo já está já uma situação já de muitos problemas, já é maldade, sabe? Pra ficar guardando mágoa. Pra ficar guardando mágoa um do outro, então já passou, tá certo? Apesar de não ter nenhuma relação com ele, da minha parte não existe nada, creio que da parte dele também não existe nada, porque as situações que aconteceram foram, fez uma pergunta ou falou alguma situação errada e eu falei, eu não tenho papo, eu falo mesmo, comigo não tem essa resenha, então ficou por ali. Isso não é uma questão pessoal pra mim, então já passou, acabou, bola pra frente, mais amor e menos ódio. Depois de tantas provocações e respostas públicas, Felipe Melo decidiu não alimentar mais aquela história. Reconheceu que muito daquilo fazia parte do personagem de Neto na televisão. Deixou claro que não guardava mágoa e que não teria problema algum em conversar com ele. Era um Felipe Melo bastante diferente daquele que havia olhado para a câmera e chamado Neto de bobão. E talvez seja justamente isso que torne o final dessa história tão curioso. Dois personagens explosivos, dois caras que sempre falaram o que pensavam, e uma troca de farpas que poderia ter continuado por muito mais tempo. Mas quando teve novamente a oportunidade de atacar Neto, Felipe Melo preferiu fazer o contrário, colocou panos quentes, deixou as diferenças no passado e colocou um ponto final na discussão. E essa foi mais uma das grandes histórias envolvendo personagens que marcaram a história do Palmeiras. Se você gosta de relembrar histórias como essa, se inscreva no canal Obsessão Palestra. Deixe também o seu like. É de graça e isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias que todo palmeirense gosta de relembrar. E agora,
Eu quero saber a sua opinião. Nessa troca de farpas entre Felipe Melo e Neto, quem levou a melhor? Deixe nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. E avante palestra!